tema de hoje aqui no Espaço Online é crimes digitais. Nós estamos conversando com o Dr. Renato Opsi-Blum, que é advogado especializado em Direito Digital e também é coordenador do curso de Direito Digital da Faculdade Getúlio Vargas, a FGV. Doutor, nós temos algumas perguntas que vieram das ruas justamente para tentar esclarecer, avançar um pouco mais, inclusive, nessa discussão. Vamos à primeira questão? Se, por exemplo, alguma informação errada, algum vídeo nosso cai na internet que a gente não tem noção do que aconteceu, como que a gente deve proceder com esse caso? Muito boa pergunta. Aliás, é uma situação muito comum hoje. Nós falamos das fotos da Scarlett Johansson e até vou aproveitar o exemplo para a nossa colega. Hoje nós temos um risco efetivo, né, de que algo que nós tenhamos feito, por exemplo, um vídeo, uma fotografia, um texto, um e-mail, etc., saia do nosso controle, mesmo que nós não queiramos que isso aconteça. Esse risco ele é real em função da nossa utilização. Então, a primeira dica que eu dou, né, vamos evitar a guarda de arquivos ou de fatos, fotografias, filmes, etc., documentos sensíveis. Vamos evitar ter documentos sensíveis armazenados. Muitos podem dizer, mas isso não é demais, como é que eu posso ser tolhido de fazer o que eu quero, etc. Sim, mas se eu quiser ter um pouco de privacidade, e a privacidade, o conceito de privacidade, ele vem mudando. Até digo que, eu não sei se a privacidade como nós conceituamos hoje, ela vai existir nos próximos anos, mas se eu quiser ter um pouco de privacidade, um pouco de intimidade, eu tenho que evitar certas circunstâncias. Claro que a minha opinião aqui não é uma opinião neutra, é uma opinião de quem trabalha com isso, então não deixa de ser uma opinião tendenciosa. Então, para o meu exemplo, eu evito fotografias em situações que possam ter uma interpretação que eu goste, por exemplo, que eu já paro do princípio que isso vai vazar. Mas muito bem, aquilo saiu do meu controle, o que é que eu devo fazer? E aí é muito importante o fator tempo, né? Eu tenho que correr contra o tempo, porque se for algo que gere a curiosidade das pessoas, a probabilidade de eu ter a disseminação desse conteúdo é muito alta. Quanto mais disseminado na internet, mais difícil fica de se retirar. Uma boa parte se consegue retirar, mas é um trabalho muito árduo, muito intenso, mas boa parte dos conteúdos ilícitos, nesse caso em especial, quando a pessoa tem o direito à privacidade e esse direito ele é ferido, então tem aquela expectativa, alguém pegou aquela foto ou aquele vídeo e divulgou indevidamente, eu tenho condições de tentar essa retirada. Isso eu posso fazer, esse acompanhamento do que está no ar, através de uma série de recursos, programas, existem programas gratuitos. Por exemplo, o Google Alerts é um desses programas, eu utilizo muito durante a semana para saber o que está saindo com o meu nome, etc. E N outros programas. Mas a situação, quando existe uma situação sensível e que vai violar os direitos da pessoa e que isso está machucando a pessoa, aí a pessoa deve contratar um especialista, não só um advogado, mas também um perito, para que conjuntamente eles possam acompanhar em tempo real o que vem acontecendo, preservar essas evidências e apresentar essas evidências nos processos cabíveis naquela situação. Agora, doutor, por exemplo, existe hoje, é muito comum, inclusive nas escolas, a questão do cyberbullying, enfim, uma colega acaba falando mal da outra, divulgando uma foto, divulgando um vídeo que não deveria ter sido divulgado. Numa situação que envolve adolescentes, inclusive, que talvez não sejam responsabilizados civilmente, até por conta da idade, fica essa situação, doutor? Olha que interessante, Luciana. Existe sim uma certa responsabilidade. Né? O que falta é maturidade. Né? Porque o adolescente, né, acima de 14 anos, ele pode ser responsabilizado sim pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Existe um caso no Rio de Janeiro de disseminação de um vídeo de uma situação íntima, que 2 adolescentes tiveram que, durante um ano, prestar serviços à comunidade. Aí não cabe pena a de prisão penal, muito não. difícil. Né? Só dependendo de uma situação muito excepcional. Né? Mas isso aconteceu. Os pais respondem pelos atos praticados pelos seus filhos civilmente. Existem várias ações e condenações obrigando pais a pagarem altas indenizações a professores, a outros alunos, a outras pessoas. Então isso é real já hoje no Brasil. E essa questão aí de responsabilidade do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O fator tempo, novamente, ele é muito importante. Não só do ponto de vista jurídico, mas também aí nós temos no cyberbullying um aspecto psicológico, a atuação da escola, a atuação dos pais. Quanto mais tempo se deixa passar, maiores serão as consequências
Não só para a criança ou adolescente, mas para a família. Numa situação como essa, por exemplo, se um vídeo é postado numa rede social, por exemplo, o indivíduo ele tem como solicitar à empresa, ou Facebook, ou Twitter, enfim, diretamente essa retirada do vídeo ou não? Isso precisa ser feito por meio legal? Não, tem sim. As principais redes sociais, os principais canais, os principais provedores, eles têm canais de comunicação que possibilitam com que o internauta faça essa comunicação direta. Muitas vezes isso é até feito mediante um simples clicar de um botão. Então isso é possível, isso deve ser utilizado, mas existe um porém. Se a pessoa quiser e tiver interesse em processar alguém, ela deve guardar aquela evidência primeiro. Como é que isso pode ser feito de forma rápida? Hoje, qualquer tabelião de notas pode fazer um documento chamado ata notarial. Nada mais é do que o acesso do tabelião e a afirmação do tabelião que aquele conteúdo existia a determinado dia, determinada hora. Após esse documento, você pode fazer a comunicação e, em muitos casos, aquele conteúdo sai rapidamente do ar. Doutor, nós temos alguns comentários que estão sendo deixados em nossa página, nas nossas páginas nas redes sociais. A pergunta foi o seguinte: usar o computador da empresa para fins pessoais é perigoso e muitas vezes ilegal? Nós temos aqui a resposta do Gilmar Barreiro. Ele diz que depende muito do bom senso de cada funcionário. O Davi Almeida disse que depende de cada situação. E o Francisco José Meyer, ele disse o seguinte, que usar o computador da empresa para fins pessoais pode resultar em demissão. Caso a empresa tenha um código de conduta que o empregado leu, assinou, a empresa pode desligá-lo por isso. É assim que funciona na prática? Muito interessante esse debate, né? O que eu defendo e o que os tribunais têm entendido. Eu posso usar para fins pessoais? Sim. Porém, não fins pessoais ilegais, né? Não de forma exagerada, não de forma a prejudicar o trabalho. Até porque muita coisa que a gente fazia antigamente por telefone, nós fazemos hoje usando a própria internet. Isso até é positivo para a empresa, que vai ganhar produtividade e a pessoa vai perder menos tempo. Quero ir no cinema, eu quero combinar de jantar com alguém, com a minha esposa, com a minha família, etc. Eu posso fazer por e-mail. Mas eu posso ter, por exemplo, uma empresa que vede esse comportamento. Essa vedação, né, de eu simplesmente fazer o encaminhamento de um e-mail convidando alguém, ela é legítima? E aí nós temos que dosar e usar o bom senso, né? A empresa ela deve sim ter as suas políticas, as suas normas, as suas regras, mas com parcimônia, com equilíbrio. Ela deve alertar o seu funcionário de que ele não tem expectativa de privacidade. Mas ele pode permitir ao funcionário com que ele utilize aquela ferramenta para um acesso pessoal, para uma atividade pessoal corriqueira, normal, regular, etc. Agora, isso pode gerar uma demissão? Eu acho que uma demissão de imediato não. Simples descumprimento de uma norma, eu usei para o fim pessoal, em vez de eu trabalhar 10 minutos, eu trabalhei 5, porque os outros 5 eu gastei na internet. Não, isso pode gerar uma advertência. Posteriormente, se isso persistir, uma suspensão, e aí sim, uma terceira possibilidade, caso isso continue, uma demissão. Casos que possam justificar uma demissão imediata são relacionados a atos mais graves, como, por exemplo, o envio de pornografia infantil. Esses casos já foram decididos, é um caso específico de demissão sumária por justa causa. Doutor, nós temos mais algumas perguntas que vieram das ruas. Vamos à próxima questão? Eu tenho acesso ao celular e internet também. Se tem algum risco ter acesso à internet, banco, alguma coisa pelo celular, se tem algum risco, algum perigo assim, na verdade? Excelente pergunta também, porque as redes sem fio estão se proliferando por aí, né? A rede 3G, a conexão 3G, que todo mundo está contratando, rede de dados, ela é muito segura, né? Então, fazer o acesso a partir do seu telefone celular ou do seu smartphone ainda é muito seguro, né? Por quê? Porque nós temos vários sistemas operacionais. Temos o iOS, temos o Android, temos outros específicos, temos o Symbian. Então, os ataques ainda não estão tão concentrados como estiveram e estão ainda nos PCs, né? Uhum. Então, nós temos um pouco mais de segurança. Porém, e se eu saio da minha rede 3G e vou para uma rede sem fio pública, num cybercafé, por exemplo? Aí a minha preocupação é com a rede em si. Quem é que está gerenciando esta rede? E por ser uma rede aberta, não pode haver alguém capturando aquela minha conexão? A resposta é positiva. Eu tenho que tomar muito cuidado na utilização de senhas em redes sem fio. Eu posso fazer isso. Isso vale tanto para e-mail quanto para sites de bancos. Que é acesso, né? Eu posso diminuir esse risco usando o chamado VPN, que é o Virtual Private Network, muitas vezes de uso corporativo, e com isso eu consigo encriptar a minha transmissão. Mas muito cuidado na utilização de senhas
em rede sem fio, da mesma forma em cybercafés, lan houses, etc. Hoje nós estamos falando sobre crimes digitais com o Dr. Renato Opsi-Plum, que é advogado especializado em Direito Digital e também é coordenador do curso de Direito Digital da Fundação Getúlio Vargas. Você que deixou o seu comentário através das nossas redes sociais, mais uma vez nós agradecemos a participação. Lembrando que nós ainda temos mais um bloco pela frente. Se você quiser encaminhar a sua dúvida para o nosso convidado, você pode fazê-lo através do nosso e-mail, espaço@jovempan.com.br, também através das nossas redes sociais, o portal Jovem Pan no Facebook e também o Twitter, @jovempan, por esta rede social também. Nós estamos aqui esperando a sua participação. No próximo bloco nós daremos sequência a esse bate-papo com o Dr. Renato Opsi-Plum. Até já. News.